fim do Bitcoin? Chegou a hora de vender? Cara, acho que eu fui bem coerente aqui na construção da narrativa, então você já deve imaginar a minha resposta, mas assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que você tem Bitcoin, porque é uma coisa que eu não entendo, às vezes a pessoa me fala que tem Bitcoin por nada. Se você tem Bitcoin ali porque ele estava subindo e você falou, cara, eu vou surfar numa onda de alta ali, pô, então para você sim, o Bitcoin morreu, né? Você é trader, sei lá o que você era, nem trader faz isso. Simplesmente que viu um indicador subindo ali e fala, vou comprar esse negócio que está subindo. Se você é uma pessoa aleatória que estava no Bitcoin porque viu ele subir, cara, para você nunca fez sentido e faz talvez menos sentido agora, porque começou a cair. Então, se você estava investindo em Bitcoin só porque estava subindo, não faz sentido nenhum. Agora, vamos para quem investe em Bitcoin por algumas razões ali. O Bitcoin tem alguns fundamentos. A gente não pode chamar especificamente de fundamentos, mas a gente pode especificar da construção dele, que é o que me faz ter Bitcoin ali. Vamos ver quantos desses fundamentos principais ali, eu poderia citar centenas de razões pelas quais eu tenho Bitcoin, mas vamos ver quantos desses fundamentos dele continuam ativos. Então, o Bitcoin é descentralizado, número 1, ele continua sendo, ou seja, sem instituição reguladora. Se você tem um dinheiro aqui agora, se eu quiser transferir 100 mil reais para você, da minha conta do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil ali para você agora, eu precisaria ligar no meu gerente, conversar um monte de coisa. Se eu quiser te transferir 3 Bitcoins aí, que seria muito mais do que isso, né? Quase 600 mil reais ali, 500 mil e pouco, eu poderia fazer isso com a maior tranquilidade do mundo e não teríamos nenhum problema. Eu posso fazer isso em menos de 10 minutos, 20 minutos aqui, consigo te transferir esse dinheiro agora, então ele continua sendo descentralizado, ele não depende de nenhuma entidade reguladora, ninguém precisa aceitar que essa transferência nossa aconteça, eu consigo te transferir meus Bitcoins agora. Ele continua sendo descentralizado? Cara, continua. Muita gente defende, mas agora tá havendo as corretoras, e as corretoras têm uma série de critérios. Sim, isso para comprar na corretora, mas o Bitcoin ele pode ser negociado de uma pessoa para outra, aqui de um wallet para outra, sem nenhum intermediador, né? Você poderia pagar a pessoa ali em alguma coisa, um objeto e transferir esses Bitcoins. Isso é imutável, isso não vai deixar de existir, né? Porque quanto mais desativas, as pessoas se perguntam, né? Se desativar os mineradores, mais vai subir o prêmio para fazer essa transferência acontecer. Então, não é nenhum problema. A gente não tem ainda uma situação de apagão de mineradores ali, pelo menos não por enquanto tiver também a recompensa de história. Então, continua descentralizado. Para mim, perfeito. Ele não pode ser criado, ele continua deflacionário. Toda moeda estatal, que a gente chama de moeda fiduciária, elas são moedas que o governo pode injetar na economia e fazer você perder dinheiro. O Bitcoin ele continua sendo uma moeda deflacionária? Continua e nunca vai deixar de ser. Ele tem um limite ali de 21 milhões de Bitcoins que vão existir no mundo e por isso a tendência do Bitcoin, né, natural, é que como vai ter uma quantidade específica e cada vez tem mais pessoas querendo Bitcoins, a tendência dele é que ele aumente de preço. Ele continua sendo deflacionário, é inalterável isso daqui nele, ele continua sendo sem fronteiras. Para mim é muito importante, posso transferir dinheiro daqui para Venezuela, se eu quiser. Lá tem gente que aceita Bitcoin já, posso transferir daqui para o Japão, posso transferir para qualquer lugar, sem ninguém poder me impedir disso, né? Um dinheiro completamente sem fronteiras, não tem que fazer câmbio, não tem que fazer nada, só transferir daqui para qualquer lugar, é o mesmo Bitcoin no mundo inteiro, continua sendo. Estou falando aqui pouquíssimas das vantagens, tá? O que me vem na cabeça, assim. Então, quarto, não existem disputas, não existem processos envolvendo uma transação em Bitcoin. Se eu te ofereci, né, um Bitcoin para dar uma mãozada na sua cara que seja, você não pode pegar esse Bitcoin de volta mais. Se eu te transferir, né, para dar uma mãozada na sua cara ali, eu não posso mais pegar de volta. Não tem arrependimento, não existe um processo judicial que me faça devolver esse Bitcoin ali se eu não quiser. As chaves estão no seu poder, você é o seu próprio banco, você tem o seu próprio controle. E é por isso que eu falo que essas vantagens do Bitcoin ali estão todas associadas ao fato de você ser o seu próprio banco, né? Nunca compre Bitcoin ali e mantenha dentro de uma corretora, nunca compre Bitcoin e mantenha dentro do exchange, transfira sempre para você, não invista por fundos todo o seu dinheiro do Bitcoin, porque essas vantagens aqui da descentralização e de você ser o seu próprio banco é o grande poder relacionado ao Bitcoin, é o grande motivo pelo qual eu tenho, é você estar ali protegido desse tipo de coisa e das tiranias ali, de certo modo, né, dos governos que a gente sabe que não dá para confiar. Então, nesse caso, se a gente observar o que tem acontecido até agora, os indicadores do Bitcoin, inclusive, melhoraram. Se a gente olha para a história do Bitcoin, lá em 2012, ali, por exemplo, o Bitcoin era utilizado em alguns fóruns ali por pequenos programadores. De repente, alguns pequenos comércios começam a aceitar, de repente, algumas pequenas pessoas começam a fundar pequenas empresas de crédito ali, utilizando Bitcoin, cartão de crédito, os caixinhas eletrônicos. De repente,
repente o Bitcoin começa a ser aceito por algumas empresas um pouquinho maiores como forma de pagamento, de repente o Bitcoin começa a sei lá o quê, e de repente o Bitcoin agora é uma coisa oferecida em qualquer instituição, inclusive hoje no Itaú você consegue investir no fundo de Bitcoin, na XP você consegue, no mundo lá fora você teve um IPO de uma empresa relacionada a Bitcoin, está na Bolsa de Valores. Então o Bitcoin ele começou muito pequeno e agora pela primeira vez um pequeno país começou a utilizar o Bitcoin. El Salvador é um país com 6 milhões de habitantes, os caras estão aceitando aí Bitcoin então como moeda oficial, né? Inclusive isso deve melhorar muito o mercado, daqui a pouco as exchanges devem começar a migrar para lá, algumas, para a gente poder negociar isso talvez sem impostos, porque El Salvador adotou como moeda, e aí você fala, é um país de 6 milhões de habitantes. Exato, mas olhando o retrospecto lá da fundação do Bitcoin como um manifesto pela liberdade do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, até chegar até aqui, o Bitcoin ele foi muitas vezes considerado morto, considerado inútil, e ele simplesmente continuou crescendo. Para os faladores aí, não mudou absolutamente nada, né? Esse é o canal Cortes do Sardinha, não é um canal oficial, mas é um canal autorizado. Você pode deixar o seu like nesse vídeo, se você quiser ver o vídeo completo tá na descrição e tenha um bom corte.